e já agradecemos. Amém. Graças a Deus. Quero deixar uma palavra aos amados. Eu quero ler aqui Marcos, capítulo número 4, versículo número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu quero fazer a leitura aqui. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? A versão que fala: o Senhor não se importa que nós morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Oremos. Pai, fala conosco pela tua palavra agora. Me usa como canal de bênção para abençoar o teu povo. Meu Deus, o teu Espírito Santo tem toda a liberdade, porque aqueles que me acompanham, Senhor, depende, meu Deus, de uma palavra de fé, de esperança. Estão crendo no milagre, Senhor. Pai, dessa graça que está na minha vida, eu libero para todos eles agora. Sobre os enfermos, que sejam curados e libertos em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação. Deus, restaura a família, lares. Vem com a tua palavra de poder. Está escrito, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra na divisão da alma do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Fala comigo, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O nosso Jesus, esse texto que nós lemos, ele estava vindo praticamente de uma concentração de fé e milagre. E aqui mostra para nós o texto que nós lemos, ele despedindo-se do povo, ele juntamente com os discípulos. Isso já era final de tarde, e mostra ele entrando no barco. E aqui mostra para nós que Jesus, ele teve um dia muito cansativo, um dia de muita ministração, um dia de muito ensinamento, muito atendimento. Eu creio que ele atendeu muitas pessoas aqui, atendeu, ensinou, ministrou, mas quando chegou ao final do dia, acabou. E ele entra no barco. E o texto mostra para nós claramente que Jesus estava muito cansado. Ele estava exausto, muito, mas muito exausto. Que quando ele entra no barco, ele vai direto à popa, que é aquela parte traseira do barco. E ali com a almofada, ele deita para descansar. E ele, muito cansado, ele pega no sono, diz o texto, que ele dorme ali. E Jesus estava dormindo, um sono maravilhoso, um sono gostoso, estava descansando. Mas, amados, o mesmo texto também fala para nós que de repente o tempo começou a mudar, o céu começa a escurecer, o céu vai se escurecendo, aquelas nuvens negras se aproximando, e de repente começa a ventar, e começa uma ventania muito forte, e começa a vir aquele temporal. O barco vai de um lado para o outro, as ondas começam a ficar agitadas, e as águas começam a entrar dentro do barco. Eu fico imaginando o desespero daqueles discípulos, eles olhando toda aquela situação, olhando para lá, olhando para cá, aquela água avançando, aquele temporal, aquele vento, eles sem saber o que fazer. E agora, aí eles lembraram que Jesus estava com eles no barco.
Amados, eles num desespero total. E eles falam: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos, que nós vamos perecer? Aí Jesus acorda de repente, e ele, com toda a sua autoridade, ele dá ordem para que o vento parasse. Ele ordenou que o vento parasse, ordenou que as ondas se aquietassem. Aquieta-te, cala-te. E naquela mesma hora, tudo parou, tudo cessou. E eles ficaram todos perplexos, impactados, dizendo: que homem é esse? Que o vento obedece, que o mar obedece. Amados, é sobre isso que eu quero falar para você. Jesus poderia muito, naquele momento de desespero deles, podia deixar eles no barco. Vamos ver o que eles fazem, Senhor. Mas não. Eu quero pregar sobre a mensagem assim, que Jesus, ele não abandona o barco, ele acalma a tempestade. Eu quero dizer que Jesus não vai abandonar o barco da tua vida. Ele vai acalmar essa tempestade que eu estou atravessando, que você está passando. Essa tempestade vai cessar, ela vai se aquietar, porque Jesus está no nosso barco. Glórias a Deus. Eu quero dizer sobre a importância de ter Jesus no nosso barco nessa noite. Ele nunca vai nos abandonar, muito pelo contrário, ele vai acalmar essa tempestade. Tempestades que irão sobrevir contra a nossa navegação no mar do mundo espiritual. Amados, nós sabemos que nós estamos sujeitos a passar por essas tempestades da nossa vida. Eu quero falar para você uma mensagem figurada, começando falando do barco e o mar. O barco aqui, nessa passagem figurada que eu quero te apresentar, o barco representa o seu ministério, o meu ministério. Representa o nosso casamento, a nossa família. O barco representa a nossa vida espiritual. Os nossos barcos, muitas vezes, para chegar a um destino, ora navega por águas tranquilas, ora navega por águas perigosas, ora navega com águas com conforto, mas também navega em meio a grandes tempestades. Mas apesar de tudo isso, o mar não deve ser a nossa maior preocupação. O ponto mais importante é se Jesus está no seu barco, se Ele está com você no barco da tua vida. E a nossa escolha de ter Ele conosco no barco, para que onde Ele for, porque sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a nossa escolha ter Jesus no nosso barco ou não ter no nosso barco. Você que escolhe ter Ele ou não ter Ele no barco da sua vida. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que não querem Jesus no barco, que estão indo para outros destinos, outros caminhos. Caminhos até mesmo sem volta, caminhos de frustrações, caminhos de fantasia, caminhos de engano, caminhos de morte. Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de mortes. Muitos entram no barco, mas não querem Jesus no seu barco, não quer estar com Ele. É por isso que tem muitas pessoas, muitos barcos hoje que estão se afundando. Muitos barcos estão se afundando pelas tempestades que o próprio Satanás, ele vem e levanta essa tempestade e vem em direção a esse barco. E Jesus, por não estar no barco da nossa vida, esses barcos acabam sendo afundados. E tem muitas pessoas que estão seguindo caminhos totalmente contrários àquilo que o Senhor nos ordenou. Tem muita gente fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer. Se Jesus estiver no barco da tua vida, você que me vê, você vai vencer.
Mas se ele não tiver no barco da tua vida, você vai enfrentar as consequências sozinho. E você vai perecer. Você não vai aguentar. Tem muitas pessoas. Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui na Bíblia? Jonas. Jonas tinha uma ordem de ir para Nínive anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele fugiu de Deus, fugiu da presença de Deus e foi para Tarsis. Todos nós sabemos a história de Jonas, o que foi que aconteceu quando ele estava fora da presença de Deus, as tempestades que sobrevieram sobre a vida dele, aonde ele foi parar. Muitas tempestades que vêm na vida das pessoas que estão sem Jesus, meu amado, vai te levar você à ruína, a você ser derrotado. Mas louvado seja Deus que Jonas, dentro do ventre do peixe, ele ora e se arrepende e volta. Preste muito bem atenção. Muitas pessoas estão indo em direção oposta à vontade de Deus. Você que me vê, você tem feito a vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Você tem fugido de Deus? O que Deus pediu que você não fez? Será que você tem agradado a Deus do jeito que você está vivendo? Será que o Senhor tem sido glorificado através da sua vida? Você tem glorificado a Deus ou você tem desonrado a Deus por meio das suas ações, das suas atitudes, até mesmo dos seus pensamentos, que o Senhor conhece todo o seu pensamento? E é uma grande realidade, trazendo para a nossa vida. Uma grande realidade é que quando se tem um problema, muitas pessoas já começam a culpar o barco. Ou seja, a pessoa começa a culpar o ministério. A pessoa começa a culpar o cônjuge, o esposo, a esposa. Muitos começam a culpar a família, muitos começam a culpar a igreja. É culpa do pastor, é culpa da pastora, é culpa disso, culpa daquilo. Amado, culpar quem está no barco é tudo muito fácil. É muito fácil eu culpar os meus pastores. É muito fácil eu culpar os meus líderes. É fácil eu culpar a minha família. É fácil eu culpar os meus familiares. Ou culpar quem deu o barco para nós. Quem deu o barco foi Jesus. É fácil eu culpar Jesus. E muitas pessoas não têm paciência de ficar no barco na hora da tempestade. E o que acontece? Muitos pulam do barco. Quantas pessoas já estiveram no barco, chamado igreja, hoje pularam do barco, pularam no mar. O mar representa o mundo. Amado, quantas pessoas preferiram tomar uma decisão sem oração, sem pensar, abandonaram o ministério, entregaram o ministério. Pessoa acabou com o casamento, acabou com a família, deixou a igreja, deixou a comunhão com os irmãos. E o mar, pastor, o que representa? O mar representa o mundo lá fora. A Bíblia não dá boa notícia sobre o mundo lá fora. A Bíblia fala para nós que o mundo jaz no maligno. Então, quem abandona o barco, ele acaba morto espiritualmente. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantos estão caídos? Mas também quantos estão fora do barco, que está pedindo mais uma chance para Deus? Você que está levantando a tua mão pedindo uma chance para Deus, eu quero dizer para você que o meu Deus é um Deus de segunda chance. O meu Jesus, ele anda sobre as águas. O meu Jesus estende a mão para você hoje. Ele tira você da onde você está afundado e coloca você por cima das águas. Se você não conseguir, ele te pega no braço e traz você de volta para o barco. Mas você tem que voltar para o barco. Você tem que voltar para a tua família. Você tem que voltar para a igreja. Você tem que voltar para a tua esposa, para o seu esposo. É tempo de voltar para o barco. O meu Jesus, ele é o Senhor de restauração. Ele é aquele que tem poder para mudar situações. Basta você crer. Por quê, pastor? Porque meu Deus te ama. Jesus pagou um preço muito alto por você na cruz do Calvário. Jesus não quer perder você para Satanás, não quer perder você para o diabo. Basta você falar que quer voltar para o barco. Jesus, ele resgata você novamente para você voltar.
Ah, mas vão me criticar, vão falar de mim. Lança fora o orgulho. Seja humilde. Deus dá graça àquele que é humilde, amado. Volta para a tua casa. Volta para o teu lar. Volta para a tua família. Volta para o ministério. Volta para a casa de Deus. Volta para a comunhão. É tempo de voltar. O que é mais interessante aqui no texto que nós lemos? Era uma grande tempestade. Os discípulos ficaram assombrados, diz o texto, totalmente sem saber o que fazer. Mas eles, naquele momento, eles lembraram de Jesus. Eu acredito assim, na entrelinhas, que Jesus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Eu creio que foi um teste de fé. E aqueles discípulos não passaram no teste da fé. Eles ficaram desesperados, igual você está aí agora, nesse momento que estamos atravessando. Quantos de vocês estão pensando em largar tudo? Estão pensando em abandonar tudo? Pensa que Jesus te esqueceu. Ei, escuta o que eu vou te dizer. O mesmo Jesus que estava naquele barco, literalmente falando, não esqueceu os seus discípulos. Esse Jesus manda falar para você que Ele não esqueceu de você. Ele está no comando, Ele está no controle do barco. Por quê, pastor? Quem fica na popa, querido, é aquele que é o comandante. Quem fica na popa é aquele que é o capitão. Ele é o capitão do meu barco, Ele é o capitão do teu barco. E o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai estar em naufrágio. Por quê? Ele está no controle de todas as coisas. Jesus estende a mão para você. Se você está pensando em fugir do barco, não é hora de abandonar, é hora de você perseverar, de crer, acreditar que Ele está no controle dessa situação. O meu barco não vai afundar. No meio dessa tempestade, o teu não vai afundar. Por quê, pastor? Porque o meu Jesus não vai abandonar esse barco. Ele vai acalmar a tempestade. Vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Vai passar, eu creio nisso. Aleluia. Glória a Deus. Amados, me leva a mal o que eu vou dizer, mas eu vou ter que falar uma coisa. Abandonar o barco faz parte da personalidade de algumas pessoas. Algumas pessoas têm personalidade até para abandonar o barco, mas isso não é com o meu Jesus. O meu Jesus não. Ele não vai abandonar. Muito pelo contrário. Ele me conforta com a sua palavra e me diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está comigo. Ele está com você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele nunca, preste atenção nisso que eu vou te dizer. O meu Jesus, Ele nunca vai abandonar o barco. Mas por que, pastor, que Ele não vai abandonar o barco? Não vai. Porque foi Ele que deu esse barco para nós. Foi Jesus que entregou esse ministério para mim. Ele que entregou o ministério para você. Foi Jesus que deu esse casamento abençoado. Foi Jesus que deu essa família abençoada. Essa vida de comunhão, essa vida espiritual, tudo começou com Jesus. Se você fala com Deus é por causa de Jesus. Então foi Ele que entregou tudo isso para nós. E Jesus, Ele ama estar no nosso barco. E você pode ter certeza, Ele não vai te abandonar. Mas pastor, parece que a tempestade não vai passar. Escuta o que eu estou dizendo, ela vai passar. Por quê? Porque o meu Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Esse vento, ele vai cessar. Essas ondas vai se aquietar. Por quê, pastor? Porque o meu Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele tem poder sobre toda e qualquer tempestade que se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. E Ele ama estar no meu barco. Ele ama estar no barco da tua vida. Com Cristo, amados, você não deve temer as tempestades da vida. Você tem que acreditar, ter fé que você está seguro. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, aleluia. Ele me canta la balastebe gloria la lamagai. Ele me canta la balastebe gloria la lamagassúria.
Meu Pai, eu não sei que situação meus irmãos se encontram, mas a única certeza que eu tenho e convicção é que o meu Jesus não abandona o barco de ninguém. Ele acalma a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Creia, queridos, que todo levante do inimigo, todo levante de Satanás contra a minha vida, todo levante de Satanás contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família, contra a igreja do Senhor, vai cair por terra. E essa fase que nós estamos atravessando, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. O Senhor vai nos dar oportunidade do que, pastor? De reflexão. É tempo de reflexão. É tempo de voltarmos para Deus, tempo de orarmos e crermos que a tempestade vai passar. E o que é mais bonito, depois que passa a tempestade, que é mais lindo ainda. Por quê? Porque assim como os discípulos ficaram impactados, você vai ficar impactado. E vai parecer que você estava atravessando um sonho. Assim como os discípulos falaram, que homem é esse? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Você vai glorificar e vai falar, que Deus é esse? Que Deus é esse que tem poder de cessar o mal. Que Deus é esse que tem poder de cessar a tempestade. Que Deus é esse? É o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Que Deus é esse? É o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Que Deus é esse? É o grande Onipotente, que tem todo o poder no céu e na terra, onisciente, que sabe de todas as coisas, onipresente, que está aqui, está aí com você. Que Deus é esse? Jeová Tsidkenu, aquele que é a nossa justiça. Que Deus é esse? Jeová Raá, o Senhor é a nossa paz. Jeová, ou seja, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. É aquele que cuida de mim, é aquele que cuida de você. Depois de tudo isso, você vai glorificar e vai vir um tempo de bonança, o tempo da calmaria, o tempo da calma. Tudo vai se acalmar. E tudo isso que você está atravessando, Deus está permitindo, porque você vai ter história para contar. Você vai ser um ganhador de almas para Jesus. Escuta o que eu estou dizendo, você que me acompanha. Você vai ser um ganhador de vidas para Jesus. Muitas pessoas virão para a igreja por causa de você. Por quê, pastor? Porque você vai ter testemunho para contar. Pessoas virão a Jesus através do seu testemunho. Que você suportou a tempestade, suportou a ventania, suportou o vento, o mar. Você suportou tudo. Por que você suportou? Porque você creu, porque você acreditou naquele que tem poder para parar todas as coisas. Esse Jesus que eu estou te falando. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero pedir para você que está em casa, que você possa ficar de pé. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero abençoar a tua vida. Eu vou orar para que Deus possa te renovar, para que Deus possa te fortalecer espiritualmente, para que você não venha abandonar o barco chamado família, para que você não venha abandonar o barco chamado igreja, para que você não venha abandonar o barco chamado casamento, para que você não venha abandonar o barco chamado igreja. Eu quero orar por você, porque o meu Jesus está com você. É Ele que enxuga as tuas lágrimas, é Ele que derrama o bálsamo sobre você. Eu quero te abençoar nesse momento, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu uno a minha fé nesse momento com cada pessoa, Pai, que está nos acompanhando nessa transmissão. São vidas, são famílias, meu Pai, que está nos acompanhando. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu oro agora e coloco todos nas tuas mãos, crendo que o Senhor está no controle de toda a situação, porque Tu és o soberano sobre toda a terra. E nós clamamos a Ti porque dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa esperança.
O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é a nossa chance. Pai, esse homem, essa mulher, meu Pai, esse jovem, eu ponho diante de Ti que Satanás tem trabalhado na mente, Senhor, de cada um, para abandonar o barco chamado família, abandonar o barco chamado casamento, chamado igreja, a vida de comunhão. Pai, eu coloco todos que estão desanimados, meu Pai, que já estão fracos, pessoas que estão se esmorecendo, Senhor, que não vê uma saída e não sabe quando que vai passar a tempestade. A minha oração nesta hora, Pai, da mesma forma que o Senhor fez, surpreendendo aqueles discípulos, o Senhor ordenou que parasse a tempestade. Ó Deus, que aquietasse o mar, tudo se aquietou, tudo parou. Assim eu coloco os que estão doentes, meu Pai, os que estão sofrendo nesse momento com dor, com doenças crônicas, os que estão desenganados pela medicina, eu coloco diante de Ti, e no poder, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda doença, toda enfermidade. A Tua palavra nos dá a garantia da vitória, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu repreendo o espírito da enfermidade, doença, saia em nome de Jesus. Como autoridade no mundo espiritual, eu aplico o sangue de Jesus sobre cada vida, meu Pai, doente, enferma, que está me acompanhando, ou familiar, pessoas que estão representando aquele que está internado. Que o sangue de Jesus possa vir confrontar, colidir, combater contra todo o mal, e vem com a libertação, vem com a cura. Deus, arrebenta, meu Pai, as correntes, quebra as cadeias, abre a porta daquilo que está fechado. Vem com o milagre, vem com a resposta. Em nome de Jesus eu profetizo pela fé um milagre acontecendo agora, uma pessoa sendo curada agora, tumores sumindo. No nome de Jesus eu repreendo, no nome de Jesus, toda doença colocada por demônios. Em nome de Jesus, bata em retirada. Jesus é o Senhor sobre toda enfermidade, sobre toda doença, sobre todo mal. Eu declaro paz nessa família, eu declaro unidade nessa família, eu declaro amor, restauração de casamento, restauração de família, renovação espiritual desse meu irmão que está fraco. Leva a comunhão, leva, Senhor, a dimensão da fé, Senhor. Revela as coisas que estão secretas, meu Deus, para o Teu povo. Revela coisas ocultas, meu Pai, para ainda, meu Pai, pessoas que não receberam revelação. Revela, Pai, meu Deus, e nos ensina através dessa quarentena, nos ensina através dessa pandemia, Senhor, que nós possamos buscar mais. O Senhor está pronto também para a vinda do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor. Prepara eles para esse grande dia. A última trombeta vai soar. Desperta aquele que dorme, Senhor. Levanta o fraco, caído, cansado. Põe de pé, porque o Senhor está às portas. Não é hora de abandonar o barco, não é hora de afastar, não é hora de desviar. É hora de se comprometer com Jesus. Estenda as suas mãos, Senhor, e levanta o caído. Traga de volta essa pessoa afastada, Senhor, desanimada. Traga para o barco, porque o Senhor vai provar mais uma vez que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Em nome de Jesus, receba a bênção na tua casa, receba a vitória, receba o milagre, receba a saúde de Deus em nome de Jesus no teu lar. Receba a paz do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Amados, eu quero agradecer você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Quero falar para você que a nossa próxima transmissão vai ser quinta-feira, 19h30, com a presença do missionário Marco Antônio Ripari. Ele vai ministrar, que ele estava na nossa agenda,
para estar pregando para a igreja, mas ele não vai estar vindo pregar na igreja, mas vai trazer uma transmissão online e você será alcançado, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor te dê uma noite de paz, uma noite de bênção, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, deixando aqui a bênção apostólica, e pensa naquilo que eu falei, do pastor, que você me fala, o pastor é radical, o pastor é isso. Não, eu quero o teu bem, eu quero ver você no céu. Quando eu pego no teu pé, quando eu pegava no teu pé, para você não faltar dos cultos, é para a sua comunhão com Deus. Amém, querido? Amém, minha irmã? Deus los bendiga a vocês. Eu quero abençoar você. Eterno Deus e Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui na tua casa. Eu sei que o Senhor está nos dando oportunidades diferentes de alcançar mais pessoas por meio da pregação do Evangelho. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos saber aproveitar bem essa oportunidade também, Pai. Eu sei que não podemos estar reunidos assim de uma forma como reunimos antigamente, de uma forma presencial. Reunimos online. Eu sei que a tua palavra está chegando. Eu sei que o Senhor está fazendo milagre do mesmo jeito. O Senhor faz milagre todos os dias. Eu te dou graça porque eu sei que pessoas foram alcançadas, pessoas foram abençoadas. Dê uma noite de paz para o teu povo, Senhor. Abençoa eles que na quinta-feira eles possam receber também a tua palavra. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus. Assim seja, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Até quinta-feira, se Deus quiser. Paz seja convosco.